Quero convidar também o jornalista William Vac para fazer a apresentação do nosso próximo painel de abertura deste nosso segundo dia, que tem como tema Visões Gerais da Nação. William, seja muito bem-vindo. Por favor, queira se acomodar, bem-vindo. Vamos compor nesse momento já, chamar os nossos painelistas. Para participar do nosso painel de abertura, quero convidar Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia. Fundador e sócio da COSAN, e Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União. Peço por gentileza que os nossos convidados se posicionem nos assentos de acordo com as respectivas fotos. Sejam muito bem-vindos. Bom, vamos começar sem mais delongas. Os segmentos são todos bastante enxutos, ou seja, o público agradece aquela fabulosa capacidade de exercício do poder de síntese que todos vocês possuem. Extraordinariamente bem treinados, sobretudo os políticos. Tarcísio, começando por você, o tema desta parte do nosso encontro hoje aqui de manhã no Guarujá são as visões de nação. Não podia ser mais amplo, eu vou fechar um pouquinho a visão de nação, até para ficar dentro daquilo que a gente se propõe a fazer, que é ser curto, objetivo e rápido. O Estadão, hoje de manhã, no editorial, coloca um desafio a você, engenheiro. Como engenheiro, você sabe a impossibilidade da quadratura do círculo. Como político, o Estadão diz que você está na mesma dificuldade de um engenheiro, a quadratura do círculo. Ser ou não bolsonarista? That's the question, Tarcísio. Bom, primeiro, bom dia a todos. É uma alegria participar desse evento aqui, desse Fórum Esfera, que já é tão tradicional. Importante locus de debate de ideias. Prazer estar com o William Vac, com o meu grande amigo Rubens Ometo. Eu digo que o Rubens é o Mauá dos tempos modernos, com uma diferença: o Mauá quebrou e o Rubens não vai quebrar, né? Pelo contrário. Com o meu grande presidente do Tribunal de Contas, Bruno Dantas, e com o meu grande amigo Alexandre Silveira, nosso ministro de Minas e Energia. A primeira pergunta que a gente tem que saber é o que é ser bolsonarista. Eu sou bolsonarista, vou continuar sendo bolsonarista. Isso significa que eu sou conservador, eu sou liberal e acredito num Brasil que vai ter economia de mercado, um Brasil que vai aproveitar o seu potencial, que vai fazer a transição energética. Vamos continuar acreditando no SUS gratuito, no SUS universal, vamos continuar acreditando na educação gratuita, de qualidade. Tarcísio, a provocação do Estadão a você ser bolsonarista é muito simples. É a seguinte: como conquistar um eleitorado de centro fazendo parte de uma corrente política que está na atenção das autoridades, sobretudo da Polícia Federal? Olha, não vejo problema nenhum. Eu não vejo por que a gente está na atenção da Polícia Federal, por que essa corrente está na atenção da Polícia Federal. Veja, o que aconteceu no período que o Bolsonaro teve presidente. A gente enfrentou uma pandemia, entregou um Brasil crescendo, entregou um Brasil gerando emprego, entregou um Brasil com déficit em queda, entregou um Brasil que teve pela primeira vez redução de custos administrativos desde a Constituição de 88, teve apreço fiscal, o Brasil foi entregue com superávit. Enfim, reformas estruturantes têm sido feitas desde 2016 e essa trajetória não se encerrou de 2019 a 2022. E o que a gente acredita? No Brasil próspero, no Brasil pujante, no Brasil democrático, no Brasil que vai ser um grande exemplo na América Latina e no mundo todo, ou seja, um país que tem muito potencial, um Brasil que vai ser líder na transição energética, é isso que vai acontecer. Então, um Brasil que tem, sim, uma aliança com o futuro, com a prosperidade, e a gente vai trabalhar para isso. Transição energética, grande dica para eu passar a palavra ao ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira. Estamos aqui informalmente, desculpe a minha informalidade. De novo, você está também diante de uma quadratura do círculo da transição energética. Nós acabamos de ver isso no Dia do Meio Ambiente. Afinal de contas, a gente explora ou não explora os recursos naturais que nós temos, por exemplo, na faixa equatorial? Isso é uma decisão estratégica. De que lado você está? Primeiro, parabenizar mais uma vez ao João, à Ana, ao Grupo Esfera,
por esse salutar debate que permite ao Brasil buscar confluência, buscar pontos de convergências em favor do desenvolvimento econômico com frutos sociais, que é o que nós todos queremos, na verdade, construir um país mais justo, mais solidário, mais fraterno. E falando em convergência, não posso deixar de, mais uma vez, ressaltar que não há nenhuma incongruência entre nós, brasileiros e brasileiras, temos o direito de, primeiro, conhecer as nossas potencialidades. Nós não pode ser segregado o direito de nós conhecermos as fontes energéticas que no Brasil tem como protagonista de ser o país mais plural do mundo em fontes energéticas. Então, nós, e aí me permita, governador e amigo Tarcísio, dizer que o Brasil já fez a transição energética e continua investindo na transição energética num custo Brasil, usando inclusive um custo Brasil. O Brasil tem 88% de energia elétrica limpa e renovável, graças às nossas fontes, graças às nossas potencialidades naturais, mas muito também das políticas públicas implementadas ao longo de décadas. Nós somos um dos poucos países transcontinentais do mundo que temos sistema interligado nacional. E eu tive a alegria, junto com o presidente Lula, em Parintins, de dar a ordem de serviço, e já são mais de 100 torres, e nós vamos concluir em 2025, ligando o último estado da federação, que é Roraima, no Sistema Integrado Nacional. Nós teremos, e já contratamos esse ano, mais de 60 bilhões de reais de linha de transmissão, o que permitirá nós termos obras de transmissão do extremo sul do país, como eu disse, Roraima, até o Paraguai, até Itaipu Binacional, já que nós começamos agora uma de 1,9 bilhões, destravando mais energia limpa e renovável, eólica, solar, de biomassa no Nordeste, no Jequitinhonha, no Mucuri, no norte de Minas Gerais, o que nos mostra que o Brasil tem autoridade para poder discutir com o mundo uma governança global e que venha valorizar a nossa matriz. Porque nós precisamos agora dar um passo à frente, aproveitando essas energias limpas e renováveis para poder produzir, reindustrializar o Brasil, gerar emprego e renda e combater a desigualdade, que é o propósito todo nosso. E na área de biocombustíveis, está aqui o Rubens, que conhece bem, nós apresentamos ao Congresso Nacional um projeto, e foi aprovado em tempo recorde na Câmara dos Deputados, e aqui quero fazer um reconhecimento e um agradecimento à Câmara, está no Senado da República, eu espero que seja aprovado nos próximos dias, um projeto revolucionário, um projeto que permite a ampliação do etanol na mistura da gasolina, que hoje está limitado na lei a 27,5%, que vai até 35%, permite o aumento do biodiesel, da mistura do biodiesel no diesel, que hoje está limitado na lei a 15% para 25%, cria mandato obrigatório para o combustível sustentável de aviação, o SAF, que vai permitir a criação de uma nova indústria no Brasil, esperada pelo mundo inteiro, porque o Brasil tem potencialidades próprias de matéria-prima para ser o grande produtor e descarbonizador do mundo, que cria a CCUS, a captura e estocagem de carbono, o que vai permitir que a gente faça, a exemplo que já faz a Raízen, o etanol de segunda geração, que a gente tenha produção de combustível limpo, carbono zero, e que já é valorado no mundo. O que o Brasil precisa na transição energética é aproveitar essa grande oportunidade de ter um grande líder, que é o presidente Lula, que dialoga com o mundo para poder buscar e aproveitar esses dois eventos especiais que teremos no Brasil, o G20 e a COP no Pará, para a gente buscar uma governança global mais institucionalizada, mais clara, e que os países industrializados possam monetizar e abrir as portas para que a gente possa chegar com essas potencialidades de carbonização no planeta. Deixa eu lhe colocar uma pergunta fundamental no sentido do que você acabou de falar. COP e G20. A gente pega o que a ministra do Meio Ambiente discursou na última quarta-feira, claramente dizendo: o grande problema da mudança climática é o combustível fóssil. Nós estamos como nação, como sociedade, como governo, diante de uma decisão fundamental. Nós vamos seguir explorando combustível fóssil na faixa equatorial e dizer para o mundo que nós somos um exemplo? William, me permita, não há no mundo, eu fui em Goa, com 46 ministros de Estado, eu estive em Davos, na Suíça, estive no Departamento de Energia americano,
Estive com o presidente Macron na França, juntamente com o presidente Lula, e não há no mundo quem possa ainda dizer em quanto tempo nós vamos poder, infelizmente não há, vamos poder abrir mão dessa fonte energética que é a fonte do petróleo. Eu acredito na descarbonização, acredito na economia verde, eu acho que não há saída fora dessa economia, porque ela se imporá ou pelo amor ou pela dor, até porque os efeitos climáticos estão colocados. Agora, o que eu não vejo como razoável é um país que contribui tanto com essa sustentabilidade, e já que o carbono não tem fronteira, é importante a gente lembrar disso, o carbono que a Alemanha produz com uma matriz energética muito mais suja do que a nossa, muitas vezes mais suja, ela não fica no limite da Alemanha. Então, há de se ter uma valoração global. Por isso, o Acordo de Paris, em 2015, preveu a regulamentação do crédito de carbono global. Só que não houve essa regulamentação. Por isso, teve o compromisso dos países ricos industrializados de investir 100 bilhões de dólares a partir de 2020 para que nós fizéssemos e cumpríssemos o compromisso de 2030 do Acordo de Paris. Eu acho que é compatível, não é incongruente, e nós temos que, sim, dar o direito a brasileiras e brasileiros, ao setor produtivo, de conhecer as suas potencialidades naturais e fazer o Brasil crescer e combater a desigualdade. Deixa eu puxar pelo tema do segmento, que são justamente as visões gerais da nação, e passar a palavra ao Rubens. Rubens, quando a gente pensa em visões gerais da nação, é exatamente o ponto que nós chegamos aqui. A gente pega o governador de São Paulo, ele coloca na nossa visão questão, por exemplo, das decisões que têm que ser tomadas do ponto de vista político e energético. O ministro das Minas e Energia formula as suas ideias a respeito. Quando a gente fala de visões gerais da nação, a gente imediatamente pensa se o país sabe o que quer e se o governo está, nesse sentido, dirigindo um país que sabe o que quer. Bom dia a todos, prazer estar aqui. O William, o nosso governador Tarcísio, ministros Bruno e Alexandre, é muito bom estar aqui. Muito boa a sua pergunta. E a gente tem tanta coisa para falar sobre transição energética, sobre economia, mas, olha, gente, eu não vou falar aqui de economia, porque muita gente qualificada vai falar disso mais tarde. E, em segundo lugar, porque vocês estão cansados de ouvir falar isso aí. Também não vou fazer nessa conversa de sempre sobre o imenso potencial do nosso país. Está todo mundo cansado de saber disso. Depois de décadas, a gente conseguiu controlar a hiperinflação, que parecia indestrutível. Estamos comemorando daqui a alguns dias os 30 anos do real, uma enorme conquista para nós todos. Temos grandes reservas internacionais e uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. Mas hoje eu não vou falar desse copo meio cheio, porque outras pessoas já vão falar disso aqui. Eu quero falar do que está errado, do que a gente precisa se unir para corrigir. E na teoria, gente, a prática é outra, e isso está sendo demonstrado aqui. Desde o começo, quando esse arcabouço fiscal foi lançado, eu não acreditei nele. Por quê? Porque ele é baseado na ideia de permitir aumentar as despesas na medida em que a receita aumentasse. Então é uma questão lógica. É claro que o governo trabalharia furiosamente para aumentar a receita e assim poder gastar mais. Esse arcabouço, ele reflete claramente a visão de alguém que quer fazer o governo gastar e não reduzir a sua dívida pública, que, aliás, é o que mantém esse juro alto. É uma visão oposta a incentivar a iniciativa privada, que seria um caminho muito mais barato e muito mais eficiente para o nosso país. A experiência mostra que uma família que não consegue fechar as suas contas com R$2.000 também não vai conseguir conviver com R$50.000, porque ela tem dentro dela um DNA de gastar muito mais do que ganha, e isso é da sua natureza. E o que está acontecendo é exatamente o que eu imaginei que iria acontecer. Para se aprovar a reforma tributária, se fizeram algumas séries de concessões. E depois, o Poder Executivo, através da Receita Federal, através da Procuradoria-Geral da União, através da Fazenda, está mordendo pelas bordas. Eles estão
Eles estão mudando as normas, vão mudando as regulamentações para arrecadar mais. Sai a lei de um jeito e depois eles soltam normas para te morder, para te autuar. Isso aconteceu com a mudança da regra do CARF, com a regra do aproveitamento do ágio nas aquisições, com a mudança do crédito presumido do IPI, com a mudança do crédito do uso dos créditos PIS/COFINS, que saiu essa semana, e com a desoneração da folha. Eles nunca estão preocupados em interpretar a ideia do legislador. Eles estão preocupados em morder, e estão fazendo isso. E quando você faz isso, você desrespeita a lei e cria um péssimo exemplo. O exemplo tem que vir de cima, e quando o exemplo é ruim, ele contamina a organização toda. Como a gente vai melhorar o nosso país se a autoridade máxima faz tudo para não obedecer à lei? E aí temos um problema ainda maior, que é essa disputa por espaço entre os três poderes. O executivo faz embargos auriculares no poder judiciário, falando, olha, se não decidir assim, o país está quebrado. E o judiciário, às vezes, se deixa influenciar por isso e começa a autuar em cima das empresas. Daí, o judiciário invade a área do legislativo, que reage contra os dois. Fica um se metendo na área do outro. Temos que bater nesta tecla. O dinheiro na mão da iniciativa privada rende muito mais para o país do que na mão do governo. Quando eles fazem esse aumento de arrecadação, eles estão tirando o dinheiro de quem trabalha com eficiência, de quem gera emprego, de quem produz, e passando para o Poder Executivo, que não tem essa habilidade. Claro que eu sou a favor de programas sociais, como a Bolsa Família e outros, quando são bem administrados. Eles fazem muito bem ao país e às pessoas menos favorecidas. Mas não dá para o governo pegar o dinheiro da iniciativa privada para querer administrar um Estado que nunca diminui de tamanho, só cresce. Quando se fala dos problemas dos juros altos, todo mundo fala dos problemas internacionais, dos juros nos Estados Unidos, que realmente atrapalham. Mas tem uma questão importante, que pouca gente fala, que é a nossa insegurança jurídica, que também encarece o dinheiro no Brasil. O custo de todas essas incertezas está ali na taxa de juros. Se o governo organizasse tudo isso e controlasse a questão fiscal, os juros cairiam pelos motivos certos, e aí esse país voltaria a crescer, voltaria a se desenvolver, e como vimos, aliás, no governo Lula I. Mas do jeito que está, com o governo metendo a mão, querendo taxar tudo e com juros desse jeito, não dá. Outro problema enorme onde estamos adiando o enfrentamento é o crime organizado. Estão assumindo a liderança do setor de combustível, sem falar em outros. Eles já têm mais de 1.000 postos de combustível e já compraram mais de 4 usinas de etanol. Obviamente, eles não pagam impostos e ninguém faz nada a respeito, criando uma concorrência desleal. E uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui. Existe no Senado Federal a lei do devedor contumaz. Essa lei está parada no Congresso há 5 anos. É uma agenda, é algo que nós temos que investigar para ver por que é e que forças que seguram essa lei para ir para frente. Porque em você penalizando os devedores contumaz, iremos reduzir e muito a sonegação. Bom, falei muito? Precisamos usar. Você me perguntou se você falou muito ou se você falou tudo. Falta só um pouquinho. Ah, é? Nossa. Não, deixa eu colocar o Bruno na história, a gente volta. Bruno, a câmera não estava fechada no Bruno. Vocês não viram o que o Bruno aplaudiu. Não, o Bruno aqui no palco estava aplaudindo o Rubens Ometo quando o Rubens disse a seguinte frase: eles estão mordendo e tomando pela beirada, eles é o fisco. O que está acontecendo, Bruno? Eu não sei, diante da sua posição institucional, quanto você pode ser o cacete no fisco. Como o Ometo, que é um empresário, está aqui na condução do CPF dele, pode falar. Mas a pergunta é óbvia. Uma das justificativas que a gente ouviu no noticiário durante essa semana, quando o governo mexe
por medida provisória no sistema tributário brasileiro, que ele fez com a 1127, horas atrás. Uma das justificativas é que ele está apenas se comportando de acordo com as regras da responsabilidade fiscal. Isso procede? Bom dia. Obrigado, William. Quero cumprimentar aqui os colegas do painel, ministro Alexandre Silveira, governador Tarcísio, Rubens Olmeto. Também cumprimentar e parabenizar o time da Espera, Camila, João, Aninha. Belíssimo evento, vocês se superam a cada vez. E, William, indo direto ao ponto, nós temos, do ponto de vista do TCU, e eu quero limitar o meu comentário ao meu ângulo de visão, nós temos visto com alguma preocupação um certo conflito, um certo contencioso entre o Executivo e o Legislativo em matéria de benefícios fiscais e em matéria de reposição orçamentária que precisa ser observada. O artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal existe desde 2001, não é um dispositivo novo. Historicamente, esse dispositivo foi observado, exceto quando o TCU condenou as contas da presidente Dilma, exatamente porque observou-se ali a utilização de bancos públicos para financiar políticas públicas em desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Hoje, o que nós temos é o ministro da Fazenda buscando desesperadamente formas de cobrir rombos que são colocados legitimamente no ambiente democrático do Congresso Nacional, mas nós não podemos imaginar que quando 17 setores se sentam à mesa e buscam uma desoneração, isso não vai recair sobre os ombros do resto da população. Eu faço uma alusão muito simples. É como se o síndico de um prédio de 20 andares dissesse que 4 andares não vão pagar o condomínio. Só que a despesa é a mesma. E os outros 16 andares vão ter que pagar a conta daquilo que não está sendo pago por aqueles privilegiados ou sortudos. Observe que nós temos agora na regulamentação da reforma tributária uma chance rara de, dentro daqueles limites que já foram estabelecidos pela emenda constitucional, enxugar ao máximo as isenções tributárias. Eu falei outro dia que o Brasil tem 4 conjuntos de despesas que agudizam o nosso quadro fiscal. Primeira delas, um déficit previdenciário que cresce exponencialmente. Nós estamos falando de algo como R$500 bilhão, sendo que 400 bilhões são do RGPS, são, portanto, de trabalhadores da iniciativa privada, 50 bilhões é do funcionalismo público civil e outros 50 bilhões da Previdência Militar. Um único detalhe que eu preciso acrescentar é que os militares são metade dos civis e os militares e os civis são menos de 1% dos trabalhadores do RGPS. Então, fica evidente que existe um desajuste na Previdência do funcionalismo público que precisa ser observado, isso, claro, sem deixar de falar da necessidade de corrigir algumas coisas na Previdência do setor privado. Então, esse é um conjunto de preocupações que nós temos. O segundo conjunto são as desonerações fiscais. Nós estamos caminhando para 6% do PIB de renúncias fiscais, de benefícios, gastos tributários de modo geral. Isso significa que estamos tirando do orçamento, estamos tirando do Tesouro Nacional dinheiro que poderia estar na economia, claro, mas, por outro lado, nós estamos onerando aqueles poucos que pagam os impostos. Eu ouvi o que o Rubens falou e eu tomei o cuidado de perguntar se nesses 17 setores ele tinha participação em algum. E ele disse que era muito, muito pequena a participação. Eu fico imaginando o mal-estar de um empresário que assistiu 17 comensais se sentarem à mesa, pedirem caviar, pedirem vinho importado, e no final, ele que não estava na mesa tem que pagar a conta. Isso realmente é desesperador. Isso realmente é desesperador. Mas nós temos outros lugares que precisamos olhar. Houve, e é legítimo que assim seja, porque o programa foi chancelado nas urnas,
o presidente Lula restabeleceu uma política de valorização do salário mínimo. Absolutamente legítimo, porque fazia parte da sua bandeira nas eleições e o povo votou nesse programa. Agora, será que faz sentido, e os estudiosos mostram que há um problema de aumento da desigualdade quando se estende também a correção do salário mínimo para pensões e benefícios previdenciários, ou uma indexação do salário mínimo a todos os outros benefícios sociais que estão na economia, por exemplo, o benefício de prestação continuada. Será que nós não podíamos desvincular isso para, no ano que tiver um orçamento maior, alocar mais recursos para o BPC, no ano que não, você corrige pela inflação? Você tem coragem de propor isso dentro do Palácio Planalto? Eu já propus. E felizmente, eu não tenho gabinete no Palácio do Planalto. Então, no meu gabinete, eu consigo falar e felizmente, um magistrado que eu admiro muito diz o seguinte: não há problema no mundo que a vitaliciedade e um tranquilizante não resolvam. Então, eu felizmente consigo falar, consigo incomodar com o que falo e felizmente a vitaliciedade me garante que continue lá onde estou. Bruno, eu estou sendo descortês, desculpe, é porque o tempo é muito reduzido, eu sou obrigado a segurar ele um pouco e passar de novo para o Tarcísio. Tarcísio, o título, Visões Gerais da Nação. Eu vou pôr mais uma palavra lá, depois do que eu ouvi aqui de vocês quatro. Menos do Silveira, mas mais de vocês três. Visões Gerais da Nação distorcida. Parece uma nação diante de uma série de distorções. O que foi descrito aqui são distorções graves, são distorções de políticas públicas, são distorções na política voltada ao setor privado. Todos os tipos de distorções que fazem a gente pensar. Somos capazes de enfrentar essas distorções de maneira como um engenheiro faria, cartesiano e racional? Olha, claro que somos. O Brasil é um país muito pujante, muito potente. Observe que a gente agora está com a seguinte preocupação: como aumentar, por exemplo, a capacidade de investimento do Estado de São Paulo. E por isso a gente lançou o São Paulo na direção certa, que basicamente cria as condições para a gente dar o salto qualitativo, o salto para o futuro que a gente quer dar. Então, o que a gente está fazendo? Vamos reduzir custeio, fundamental, reduzir despesa de pessoal, reavaliar órgãos que já não têm funcionalidade, extinguir órgãos, reduzir o tamanho do Estado, fazer concessões e privatizações, rever gasto tributário. E aí o gasto tributário é ruim, porque quando o gasto tributário tem a ver com a competitividade, o gasto tributário está gerando CAPEX, o gasto tributário está gerando emprego, ok, ele é bem-vindo. Quando o gasto tributário ele se traduz somente em margem e não permite o crescimento, ele já não faz sentido, e esse gasto que não faz sentido tem que ser extinto. A venda de imóveis, né, a renegociação da dívida, de maneira que você pague serviço e o estoque decresça. Isso vai fazer com que a gente tenha condições de dar o salto que a gente quer dar. Então a gente precisa de uma visão modernizante. O Brasil é um país muito resiliente, tem uma economia muito forte, e se a gente mexer as alavancas corretas, a gente vai conseguir dar o salto para o futuro que a gente precisa. E o país responde rápido, e a gente já viu isso. Superamos crises extremas e saímos muito bem dessas crises. E a gente tem plenas condições de fazer isso novamente. Alexandre Silveira, você faz parte do Executivo. Boa parte do setor que você aqui representa, de Minas e Energia, é fortemente afetado pela alteração no sistema tributário da semana que passou. É enorme a participação do setor de exportação de minerais na balança comercial brasileira. O governo não pensou nisso? Me permita, William, fazer uma observação sobre, naturalmente, e isso faz parte da democracia, os projetos de países que foram colocados no país nos últimos anos. Ganhou um projeto que entende que nós temos que buscar o Estado necessário, o Estado que compreende perfeitamente a necessidade da gente cada vez mais dar estabilidade jurídica, da previsibilidade principalmente, e não se consegue buscar previsibilidade sem a boa política, que é a política de sentar na mesa, com o empresariado, com setores da sociedade civil organizada,
para poder buscar soluções para esses problemas todos que nós estamos dizendo aqui. Nesse caso, sequer se falou com o Congresso, Alexandre, nem com o presidente da Câmara, nem com o presidente do Senado. Aí vem uma crítica que eu quero concordar com o que o Rubens disse. A política tem uma grande oportunidade, liderada pelo presidente Lula, que é um homem de diálogo, um homem que nós já um líder que nós já conhecemos a sua história, como bem ressaltou. Conhecemos os seus 2 primeiros mandatos, então nós temos que todos nós, da equipe do presidente Lula, eu aproveito para cumprimentar aqui os colegas Mercadante, Renanzinho, ministra Miriam e ministro Silvio, para dizer que a nossa visão é de que, para se combater uma doença grave, precisa de ter um bom diagnóstico. E o diagnóstico é que o país precisa crescer, gerar emprego e renda, precisa criar oportunidades e toda essa estabilidade jurídica, regulatória, já que nós temos um país geopoliticamente muito bem colocado, que tem estabilidade social e política, e demonstrou isso, inclusive, ano passado, com as máximas turbulências possíveis que poderiam ter acontecido, foi claro. Então, há de se voltar ao diálogo permanente, mas há também de se esclarecer que, para se combater esse diagnóstico que eu acabei de dizer, é necessário que a gente busque soluções para que nós voltemos a investir, e nem todas as áreas se resolve-se, isso é uma constatação, exclusivamente com o Estado ultraliberal que acredita apenas no investimento privado. Alexandre, novamente me perdoe a falta de cortesia, eu estou constrangido pelo tempo que eu tenho que manter, que nós estamos apenas no começo do evento, senão ele não termina nem amanhã. Rubens, estamos a caminho de combater as distorções, ou você tinha dito tudo? Eu acho, eu disse só quase tudo, né? Eu só queria dizer que aqui todos nós somos empresários, todo mundo tem algum tipo de influência, um mais que os outros, e que nós temos que usar a nossa influência e falar essas verdades para ver se nós mudamos as coisas. Até porque é o que o mundo está pensando mesmo. Precisamos explicar à classe política os erros que eles estão sendo cometidos, e não é só o Executivo, não. E nós temos que ajudar o Congresso, o Poder Legislativo, todo, para corrigir isso tudo. Bruno, manchete para encerrar. Na próxima quarta-feira, William, o Tribunal de Contas da União se reúne para examinar as contas do primeiro ano do presidente Lula. Foi um ano de waiver dado pelo Congresso Nacional com a emenda constitucional da transição, portanto, as regras de finanças públicas praticamente todas foram afrouxadas. Nós estamos vivendo um ano completamente diferente, 2024, um ano muito mais desafiador, que exige daqueles que administram as finanças públicas do Brasil um cuidado adicional. No ano que vem, quando nós examinarmos as contas deste ano, de 2024, certamente alguns apontamentos já estão sendo observados, e eu volto ao ponto que eu falei. Felizmente, o ministro Fernando Haddad e a ministra Simone Tebet têm se mostrado muito atentos às preocupações da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós precisamos que os outros atores públicos também convirjam nessa mesma linha. Agradeço em nome dos participantes a atenção de todos nós. Vamos para o próximo segmento. Muito obrigado, pessoal.